Sejam todos muito bem-vindos. Você já ouviu falar do conceito guerra psicológica? Não? A guerra psicológica pode ser muito mais destrutível do que uma bomba nuclear e, em certas situações, pode ser muito mais eficaz para os interesses de um país em meio a uma guerra. E se eu dissesse pra você agora mesmo que nesse exato momento você está sendo alvo de uma guerra psicológica e pior, você não sabe de qual lado está vindo? Nesse vídeo, irei falar sobre a história e o conceito da guerra psicológica e responder a grande questão do vídeo. O Brasil, em algum momento de sua história, já praticou ou foi alvo da guerra psicológica? Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E galera linda do meu coração, a única coisa que eu peço de coração para vocês é que cada um assista o vídeo até o finalzinho. O vídeo está bastante legal, tem bastante conteúdo e eu fiz tudo sozinho, são 3 horas da manhã de domingo. Eu estou aqui fazendo na correria para entregar o melhor conteúdo para vocês. E toda vez que cada um de vocês assiste o vídeo até o minuto final, você mostra para o YouTube que o meu trabalho, que o meu vídeo, que os meus vídeos, que em grande maioria são educacionais, têm relevância na plataforma. Show de bola? Vocês prometem que vão assistir até o finalzinho? Então, show de bola. Vamos agora falar sobre a guerra psicológica. Sempre quando falamos sobre as grandes guerras que marcaram a história, lembramos de feitos heróicos, táticas de combate, generais imponentes como Leônidas de Esparta, espiões, épicas batalhas. Lembramos de operações cruciais, poderosas armas de destruição em massa, inovações tecnológicas que mudaram não só o meio de combate, mas o dia a dia do ser humano. No entanto, esquecemos muitas vezes que uma guerra é moldada por vários fatores cruciais que transcendem os épicos combates nos campos de batalha. Um desses fatores, por exemplo, é a prática de espionagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing e os matemáticos de Bletchley Park decifraram o código de comunicação secreta dos alemães, mudando completamente o rumo daquela guerra. Alan Turing não recebeu medalhas de guerra, honrarias e homenagens. Pelo contrário, foi condenado pelo crime de indecência pelo seu próprio país por ser homossexual. Talvez esse seja o fardo da espionagem. Às vezes você salva o mundo por trás das cortinas, mas jamais será recordado pelo seu feito heróico. Outro fator crucial que pode mudar o rumo de uma guerra inteira, que pode mudar o destino de uma nação inteira, é a guerra psicológica. O conceito de guerra psicológica se refere a várias técnicas de combate usadas para influenciar sem o uso da força os valores, crenças, motivações, raciocínio ou comportamento de uma ou de centenas de milhares de milhões de pessoas, visando objetivos estratégicos políticos ou de guerra. O público-alvo pode ser governos, organizações, grupos ou indivíduos. A guerra psicológica pode ser usada antes, durante ou depois de um conflito armado ou até mesmo em tempos de paz. Não existe uma data precisa que aponte a origem desse conceito de guerra, mas alguns historiadores apontam que ele já era praticado na antiguidade por povos como chineses, romanos e gregos. No entanto, foi a partir do século XX que a guerra psicológica passou a ser determinante, ganhando relevância e sofisticação sem precedentes, especialmente durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. E qual é uma das maiores armas da guerra psicológica? A propaganda. Segundo estudos, existem 3 tipos de classificação de propaganda que são utilizadas na guerra psicológica. A propaganda branca, quando a informação é verdadeira e apenas moderadamente tendenciosa. A propaganda cinza, quando a informação é duvidosa ou falsa e a fonte é oculta ou não confiável. E a propaganda preta, quando a informação é deliberadamente enganosa e a fonte é falsificada. Durante a Segunda Guerra Mundial, segundo estudos, os aliados usaram folhetos, rádios, jornais e outros meios para disseminar propaganda branca, cinza e preta contra os alemães e seus aliados do eixo. Entre fevereiro e março de 1945, o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos realizou a Operação Cornflakes, que consistiu em utilizar o serviço postal alemão
para enviar milhares de propagandas antinazista aos cidadãos alemães através do correio. As propagandas continham mensagens que criticavam o líder alemão e incentivavam os alemães a se rebelarem ou se renderem. Essa operação foi chamada de Cornflakes porque os agentes norte-americanos esperavam que as cartas fossem lidas pelos alemães durante o café da manhã. A operação, que distribuiu cerca de 96 mil correspondências falsas em 20 missões diferentes, é inclusive mencionada em um dos episódios da série Trato Feito, do canal History Channel. E não tem como falar sobre a guerra psicológica sem mencionar de forma um pouco mais detalhada a Guerra Fria. Durante quase meio século, norte-americanos e soviéticos aplicaram a guerra psicológica em escala global, utilizando não só a propaganda, mas a espionagem, a sabotagem, a subversão e outras ações para influenciar a opinião pública e governos de outros países. Os chamados países de terceiro mundo foram os principais alvos. Durante a Guerra Fria, na América Latina, podemos destacar 3 países que foram tanto alvo da guerra psicológica quanto praticante dela: Cuba, Argentina e Brasil. O regime cubano foi um dos que mais usaram a propaganda a seu favor. A emblemática foto de Che Guevara, tirada por Alberto Korda em 1960, é considerada a fotografia mais replicada de todos os tempos. Ela se tornou símbolo da Revolução Cubana. Durante a Guerra das Malvinas, tanto os argentinos quanto os britânicos usaram jornais, rádios e televisão para difundir propagandas para desmoralizar soldados e encorajar a rendição. No lado argentino, as propagandas foram muito usadas para alimentar o sentimento anti-britânico. Há 2 momentos notórios em nossa história em que historiadores debatem se a guerra psicológica foi utilizada. O primeiro momento foi durante a maior guerra da história da América Latina, a Guerra do Paraguai. E qual foi o artifício do conceito de guerra psicológica que foi utilizada nesse contexto de conflito entre brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios? A propaganda. A relação entre o Império do Brasil e o Paraguai antes da maior guerra da América do Sul não era apenas de hostilidade ou de amizade, mas sim de complexidade e ambiguidade. Os 2 países tinham pontos de convergência e divergência que se alternavam conforme as circunstâncias políticas e econômicas da época. A Guerra do Paraguai foi o resultado de uma escalada de tensões que envolveu não somente os brasileiros e paraguaios, mas também os argentinos e uruguaios. Agora eu vou mostrar para vocês 2 vertentes históricas. Uma aponta que o Império do Brasil utilizou da propaganda para influenciar a opinião pública durante a Guerra do Paraguai, e a outra vertente aponta que o Paraguai utilizou da propaganda para influenciar a opinião pública durante aquela guerra. O trecho a seguir a respeito dessa guerra sul-americana não reflete necessariamente a minha opinião, mas enquanto eu estou aqui como apresentador ensinando para vocês, eu tenho que tentar mostrar cada vez mais, o máximo possível, os 2 lados da história. Estudos apontam que tanto o Império do Brasil quanto o Paraguai utilizaram da propaganda para influenciar a opinião pública durante a Guerra do Paraguai. Uma vertente histórica aponta que o Império do Brasil, que tinha uma forte propaganda oficial que exaltava o papel do imperador Dom Pedro II como grande líder e protetor da nação contra os agressores estrangeiros, teria usado da propaganda para rotular o Paraguai como um país fanático e obstinado, que se recusava a negociar a paz e reconhecer sua derrota. O Império do Brasil teria usado a propaganda durante a Guerra do Paraguai como uma forma de justificar sua participação no conflito, mobilizar a opinião pública e desmoralizar o inimigo. Folhetos e jornais exaltavam feitos heróicos dos soldados brasileiros enquanto criticavam a tirania e a crueldade do governo paraguaio. Caricaturas, charges e ilustrações ridicularizavam o Solano Lopes e mostravam suas crueldades. Segundo essa vertente histórica, cartas e documentos com supostas intenções expansionistas do Paraguai eram divulgadas ao povo brasileiro. Já outra vertente histórica aponta que Solano Lopes utilizou de alguns recursos que poderiam ser considerados como táticas de guerra psicológica. O líder paraguaio utilizou da propaganda para exaltar o heroísmo e a resistência do povo paraguaio contra os invasores estrangeiros. Bem ao contrário de Dom Pedro II, Solano Lopes teria utilizado
usado da censura para calar a imprensa, impedindo que informações contrárias aos seus interesses chegassem à população. Seu governo teria sido responsável pela repressão violenta aos dissidentes e aos prisioneiros de guerra que eram torturados, executados ou escravizados. Essas ações teriam contribuído para intimidar a própria sociedade, que passou a ver suas crianças sendo mobilizadas para o conflito. Solano Lopes teria usado da propaganda e da intimidação para persistir em continuar na guerra mesmo diante da derrota iminente e do isolamento diplomático. Historiadores não entram em um consenso que afirmam amplamente que a guerra psicológica foi utilizada durante a Guerra do Paraguai, seja por brasileiros, paraguaios, uruguaios ou argentinos, apesar de que a propaganda, um dos principais artifícios dessa guerra psicológica, foi utilizada pelos países sul-americanos durante aquele conflito. Eu acho que nesse ponto é mais questão de interpretação. Aí eu te pergunto, depois do que você assistiu, você considera que o conceito da guerra psicológica foi de fato aplicada durante a Guerra do Paraguai? O segundo momento mais notório da nossa história foi durante o regime militar brasileiro. Nesse caso, há um consenso maior entre historiadores em relação à prática da guerra psicológica no território brasileiro, ainda mais pelo fato de que naquela época o mundo estava no auge da Guerra Fria, onde norte-americanos e soviéticos interferiam em tudo. Durante o regime militar, o governo brasileiro usou de táticas como propaganda, censura, desinformação, subversão e outras ações para influenciar a opinião pública e para combater movimentos considerados ameaças comunistas. Não muito diferente, por exemplo, do regime cubano, que usava da guerra psicológica para combater movimentos considerados ameaças capitalistas. Assim como Cuba era influenciada pelos interesses da União Soviética, o Brasil era influenciado pelos interesses dos Estados Unidos. O regime militar brasileiro adotou uma doutrina de segurança nacional inspirada nos norte-americanos. Os principais agentes da guerra psicológica no Brasil foram os órgãos de informação, como, por exemplo, o Serviço Nacional de Informações e o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Não se engane achando que somente os militares influenciados pelos Estados Unidos aplicaram a guerra psicológica em solo brasileiro. A União Soviética também fez a mesma coisa, utilizando movimentos para isso. A grande questão é que naquela época, entre 1964 e 1985, quem estava no poder do Brasil era um regime mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos da América, ao contrário de Cuba, que era um regime que estava no poder e era um regime mais alinhado aos interesses da União Soviética. No fim, no meu ponto de vista, é tudo farinha do mesmo saco. Foi tudo farinha do mesmo saco. No caso, o Brasil, Cuba e os outros países latino-americanos sendo marionetes dos interesses dos Estados Unidos e da União Soviética. A União Soviética usou seus agentes da KGB e serviços de inteligência aliados como o STB da Tchecoslováquia para realizar operações de espionagem, propaganda e sabotagem no Brasil. Os soviéticos tentaram influenciar a política externa brasileira e tentaram até mesmo criar elementos para desestabilizar o país ao ponto de causar um conflito civil. No fim, como sempre, nem os Estados Unidos nem a União Soviética estavam preocupados de fato com o bem-estar dos brasileiros, mas sim em aumentar a sua zona de influência ao redor do mundo. E para isso eles usaram e continuam usando a guerra psicológica. E a guerra psicológica, olha que loucura, parece que faz com que a gente viva em um paradoxo. Pensa comigo, a guerra psicológica, ainda mais com a evolução da internet, elevou a propaganda, a comunicação para outro patamar. É muita informação o tempo todo influenciando no nosso pensamento durante o dia a dia. Aí eu me pergunto se só nós conseguimos diagnosticar uma guerra psicológica quando nós escolhemos um lado. Mas será que nós só escolhemos um lado porque nós somos vítimas de uma guerra psicológica do outro lado? Conseguiram entender? Respondam para mim aqui embaixo nos comentários. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês, principalmente quem assistiu até o finalzinho e deu essa moral. Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais!